Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel, glória a Deus pela tua vida, estamos aí juntos mais uma vez. E nesta mensagem de hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos mais incríveis de toda a Escritura, é Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, neste trecho que vamos explorar hoje, vamos trazer a interpretação preterista completa. Esse trecho possui imagens e personagens marcantes e malignos que têm uma história incrível. E vamos começar vendo a partir de hoje o reino de Roma e sua história, seus imperadores e um em comum, que é o imperador Nero. Então a visão de João faz parte do mesmo sinal da mensagem anterior que nós vimos, né, da mulher e o dragão, mostra ali os opositores, né? E aí agora vamos ver que essa oposição passa de uma mão para a outra e continua a perseguição na linha do tempo que nós estamos estudando. E ali a referência que faz é o resto das descendências ali, dos descendentes da mulher que estava grávida. Nesta mensagem vamos ver alguns pontos de vista ou interpretação sobre essa besta. Vamos ver as cabeças da besta, vamos ver o que era a blasfêmia, que são os chifres, né, que estava sobre as 7 cabeças dessa besta. Isso tudo e muito mais nesta mensagem. Vamos então à cereja do bolo? Por isso que eu falo, vem pra graça, vem, pode vir, que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, predestinados, eleitos antes da fundação do mundo, vamos ao texto, né, para começar mais essa série de mensagens que estamos falando sobre o Apocalipse. E vamos falar hoje sobre o Império Romano, né, e suas bestas, né? Vamos falar, esse é o tema dessa mensagem. E tem ali em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 2, é o nosso texto central. Vamos ler. Eu estava na areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais convincentes de toda a Escritura. Não é só de Apocalipse, não, é de toda a Bíblia. Primeiro porque o que chama a atenção nesse texto é que ela tem todos, né, os elementos que pode atrair a atenção do homem. Então daqui já foi tirado filmes, livros de ficção, né? O próprio futurismo, né, das doutrinas do sistema religioso é um desses fatores que faz chamar a atenção sobre esse livro. Então, esse texto tem imagens fabulosas, mistérios, alegorias, enigmas, juntamente com personagens marcantes e malignos, que têm uma história fascinante e vocês vão ver. Agora, imaginem um personagem, um monstro, uma besta que tenha 7 cabeças, 10 chifres, e entre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, ou como a boca de um leão. Tá? Então, abençoados, veja bem, né? 7 cabeças, 10 chifres. Que coisa, né? Olha, para vocês verem, olha a imagem aí que eu coloquei para mais ou menos que eu achei na internet, olha aí. Uma imagem que fica mais ou menos assim como está aparecendo para vocês, né? Irmãos, e ainda tem o dragão, né? No versículo aí final, tem o dragão. Da outra cena que nós já vimos. Vocês lembram que nós falamos sobre, a última mensagem foi sobre a mulher e o dragão. Quando definimos que este dragão eram o quê? Os primeiros perseguidores da igreja do primeiro século, que foram quem? Os judeus. Então identificamos esse dragão, como os judeus. Agora, o que está acontecendo aí na linha do tempo? O dragão está saindo de cena e dá lugar a outro perseguidor, ou Satanás, ou antiga serpente, ou diabo, porque o Apocalipse dá vários nomes à oposição, e no caso aí é em relação à perseguição à primeira igreja. Então tudo isto aonde? Aconteceu no primeiro século. Isso mostra que essa imagem é a continuidade da história que estamos vendo do Apocalipse, dentro da mesma linha do tempo, daqueles dias, e não nestes.
Tá entendendo, abençoado? A nossa interpretação, ela se atém naqueles dias. Porque se eu for trazer essa imagem para os dias de hoje, vai ser aí um filme como se fosse um filme de ficção, né? Uma coisa, pelo retrato, bota de novo aí o desenho, vocês verem, imagina uma figura dessa aí. Acho que nem em filmes tem uma figura tão grotesca como essa, né? Então, abençoado, o que João vê faz parte do mesmo sinal, né, do capítulo anterior que nós vimos. E mostra também o quê? Os opositores passando de mão e continuando a perseguição ao resto de quem? Dos descendentes da mulher. Onde seria descrito o modo, como e quem o perseguidor persegue. Quem era? O resto dos descendentes da mulher. Agora o que vamos ver no capítulo 13, e ele descreve uma besta de 7 cabeças. Atenção, a besta, irmãos, não pode ser confundida com o dragão do capítulo 12, tá? O dragão sai de cena. Essa besta continua sendo a mesma visão alegórica, agora o quê? Com seus componentes. E tem um significado comparativo, ou seja, vamos começar, a partir de agora, a buscar como interpretar estes símbolos, fazendo a comparação dentro da palavra. E atenção, não vamos buscar qualquer tipo de argumento que não seja referente àqueles dias, tá? Ou seja, se não nós buscamos na Bíblia, encontramos na Bíblia e procuramos respaldos na história. Por isso que nós aqui usamos também muitos historiadores daqueles dias. Por quê? Porque, novamente, eu vou falar para vocês, a nossa interpretação é preterista. E a nossa interpretação é um preterismo completo, não um preterismo parcial. Porque o preterismo parcial ainda crê no macro-apocalipse, ele ainda crê que a Terra será destruída com tudo, todos os elementos do apocalipse. Então aí a gente se distancia. Então existem os preteristas parciais e nós somos os preteristas completos. Ou seja, para nós, todas as profecias bíblicas estão 100% cumpridas. Estamos entendidos? Então essa besta, irmãos, se olharmos para dentro da Bíblia, o que ela lembra? O que ela lembra, essa besta? Ela evoca as bestas de Daniel capítulo 7, que segundo a mesma profecia, são reis. Vamos a Daniel? Daniel capítulo 7, versículo 17 diz, tá aí, ó. Essas quatro grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. E por sua vez, grandes reinos que reinariam na terra. Agora está aparecendo aí para vocês, Daniel capítulo 7, versículo 23, diz, depois ele me disse, a 4ª besta é o 4º reino que dominará a terra, e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará e esmagará tudo o que estiver em seu caminho. Irmãos, vamos agora tentar definir, tá, dentro dessa nossa interpretação, a besta, né? Então, para a tradição judaica, o poder dominante, tá, é o Império Romano. Foi identificado isso no 1º século como a 4ª besta de Daniel, segundo os livros apócrifos de 4º de Esdras, capítulo 11, versículo 39, capítulo 12, versículo 12, e 2ª Baruque, capítulo 39, versículo 1 a 8. Então, para a tradição judaica, é o Império Romano, tá? Fechou aí. A besta é um reino. A besta é um reino, tá bom? Para o cristianismo tradicional, entre eles é comum as interpretações divergirem, né? Elas se dividem, né? Uns creem que a 4ª besta é o Império Grego, Seleucida, né? Seleucida. Outros que, como nós e os judeus, creem que essa besta é o Império Romano. E outro grande grupo que crê que essa besta ainda irá se levantar nos dias de hoje, né? Alguns até fazem referência a Roma, só que para os dias de hoje. E lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 10, já está aparecendo para vocês, vemos que havia o quê? 7 governadores, ou 7 reis, ou 7 imperadores. E nós já vimos isso aqui. Vocês lembram, né, que nós estudamos aí já sobre a questão do tempo em que se cumpriu. Aí diz ali, Apocalipse 17, 10, 5 deles já caíram. O 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. Então, voltando à profecia, tá? A profecia que está em alegoria é interpretada, é indicado o quê? Que as 7 cabeças da besta são reis. Veja o tempo em que estes líderes, né, ou imperadores governaram. Veja aí, está aparecendo para vocês a figura aí. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e Galba.
Tá? Aí você vê ali, caiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, como diz a profecia aí, que nós lemos ainda há pouco. Né? Eu vou colocar aí, vou colocar para vocês essa profecia. Caiu, e Nero é o que estava no momento, e Galba ainda não tinha acontecido. Então a besta é um reino que tem 7, né, cabeças, conforme discutido no capítulo anterior sobre o Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 e 10. E este reino é Roma. Então definimos aqui. Tá? Nós definimos. Está aí aparecendo para vocês Apocalipse 17, 9 e 10. Nós já lemos o primeiro, vamos ler o segundo. 5 deles caíram. Um é, e o outro ainda não veio. E quando chega, é preciso que dure pouco tempo. Então vocês estão notando que a profecia da besta começa já o quê? A tomar forma. Por quê? Nós já identificamos que a besta é um reino. E esse reino é Roma. E identificamos também que as 7 cabeças são 7 reis. Vamos agora buscar indícios e provas para isso, tá bom, queridos? O lugar universalmente caracterizado no primeiro século como tendo 7 montanhas foi a cidade de Roma. Nós já falamos sobre isso. Né? Tinha os 7 montes, os montes Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. Naquela época, Suetônio e Plutarco, tá? Que eram historiadores, escreveram sobre o festival do Septimontium, ou Sete Montes, ou Festival das 7 Colinas de Roma. E vemos também tantos outros autores clássicos se referirem a Roma como a cidade das 7 colinas. Tá? Estou trazendo indícios históricos. Irmãos, como nós já falamos disto já profundamente no vídeo número 2, por isso que é importante você assistir. Quem não viu, tá? Eu vou deixar aí nas descrições somente o número 2 deste vídeo, tá? E no primeiro comentário também eu irei fixar aí no topo o link para que você veja e acompanhe, tá bom? Isso para a gente dar mais dinamismo à mensagem e adiantar, tá legal? Agora, irmãos, vamos começar a entender o que significa a blasfêmia da besta, né? Na cabeça dos 7 reis. A conclusão que chegamos é que os Césares, né, que nós estamos apontando os imperadores, os Césares se faziam deuses. Veja, olha, Júlio César, Augusto ou Cláudio foram deificados em suas mortes pelo Senado romano. Foram deuses. Cláudio, Tito e Vespasiano, enquanto estavam vivos, usaram o título de divos, ou no latino quer dizer divino, nas moedas que cunharam seu busto. Então as moedas que circulavam naquela época tinha ali a imagem desses imperadores. Mas outros, como Nero e Domiciano, e até certo ponto Calígula, se declararam plenamente como deuses na vida. Então esses foram um pouquinho mais além. Vou colocar aí essa observação para a gente ler. Está escrito ali, ó. Cada imperador era chamado Augustus, e Bastos em grego, que significa um a ser adorado. Eles também tomaram o nome de divos, filhos dei, que é filho de Deus. Tomaram o título também de Deus, Dominus, que é Senhor, Kyrios em grego, Salvator, que quer dizer o quê? Salvador, ou Soter em grego. Então, meus irmãos, o que eu estou trazendo a vocês aqui é o contexto histórico das escrituras dentro das escrituras. Nós estamos contextualizando para aplicar a verdade sobre essa besta. Por isso que é necessário passar para vocês todo esse enredo. Isso se chama uma coisa, abençoados, cultura bíblica. Os irmãos que já adquiriram as nossas apostilas, principalmente a apostila número 10, que tem esse tema, e detalhe com muito mais conteúdo, tá? Vai entender perfeitamente isso que eu estou falando. Porque muitas vezes, irmãos, aqui no YouTube, não dá, sinceramente, para a gente ficar 3, 4 horas aqui trazendo um vídeo. Nem eu ia aguentar. Por isso é que existem as nossas apostilas que ajudarão vocês a reter o conteúdo. Então eu sugiro que vocês adquiram para aqueles que querem aprender, tá bom? Não é obrigado não, tá, abençoado? Você é livre. Voltemos então à mensagem. Paramos onde mesmo? Onde estávamos? Tá mostrando que a blasfêmia é essa que tinha nas 7 cabeças da besta. Irmãos, atenção. Naqueles dias, muitos templos foram erguidos para os imperadores em todo o Império Romano. Então, em cada ponto do Império Romano, existia templos erguidos por esses imperadores. E também na Ásia Menor. Tá? Os Césares romanos receberam honra que pertenciam apenas ao único Deus verdadeiro. E por causa destes detalhes, esses títulos reais são o quê? Nomes blasfemos diante de Deus. Está aí, Apocalipse 13:1.
Está lá, em cada cabeça estava escrito o quê? Nomes de blasfêmia. E isso fere profundamente a sensibilidade tanto de judeus como cristãos. E isso até os dias de hoje, tá? Porque, de fato, nós até hoje não adoramos outros deuses, né? Então, este fenômeno que acontecia naqueles dias, e historicamente, era conhecido como culto imperial. Já ouviram falar do culto imperial? Vou colocar aí para vocês. O culto imperial foi muito difundido na Ásia Menor, em que se prestavam honras divinas ao Divus Imperator, a dea Roma. Irmãos, os imperadores romanos, aceitando títulos divinos e permitindo a construção de templos em sua homenagem, o que forçou ali? O que aconteceu naqueles dias? Forçou os seus súditos, aqueles que viviam sob o comando de Roma, a adorar o poder romano. E, em última análise, o adorado torna-se o inimigo de Deus, ou seja, o opositor. Todo homem que aceita adoração, né, vinda dos próprios homens, ele se torna um opositor. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. E, neste caso, atinge não somente aos judeus, como atinge também aos cristãos. Por esta razão, os cristãos começaram também a serem perseguidos. Porque eles não se ajoelhavam, né, abençoados? Irmãos, vamos agora falar do pior de todos os imperadores. Nada se aproxima dessa figura desumana que foi Nero. Irmãos, Nero exigia obediência absoluta. E para Eusébio, historiador, este era o mais vil de todos os imperadores romanos, muito pior do que Domiciano. Vamos ler um trecho do livro de Eusébio, está ali. Eusébio ressalta: Domiciano também tentou por algum tempo fazer o mesmo que ele, embora ele fosse apenas uma parte da crueldade de Nero. Mas como creio, ele tinha alguma cabeça, fez com que cessasse rapidamente e chamou novamente os mesmos que havia banido. Suetônio documenta que Domiciano exigiu ser chamado de Deus. Irmãos, Nero autoproclamou o Todo-Poderoso. Nero César Sebastiano, um novo Apolo. E ele detinha o título de Pontifex Maximus, ou o grande sumo sacerdote da religião romana. Irmãos, o cara era realmente louco. E muito mal, homem das trevas. Isso nos mostra que não precisamos correr no tempo. Atenção no que eu vou falar agora, abençoado. Eu vou contextualizar para nós entendermos isso um pouco melhor nos dias de hoje. Isso nos mostra o quê? Que não precisamos correr no tempo e ficar o quê? Apontando os homens maus, né, que se levantaram ao longo da história. Como faz o sistema religioso, né? Como, por exemplo, você já ouviu falar da figura chamada Gengis Khan? Foi um homem que fez muitas atrocidades. Foi um tipo também de besta. O papado, né? O papado também, principalmente na Idade Média, quando ele matou milhões ali na Inquisição, chamada Santa Inquisição. Hitler foi outro, Mussolini foi outro, e tantos outros. Nós não precisamos correr a história para encaixar o Apocalipse, porque o Apocalipse da Bíblia foi temporal, irmão. Como também vemos outros apocalipses temporais na história. Só que não tem nada a ver com o Apocalipse bíblico, de João. Hoje, por exemplo, eu sempre tenho falado isso com vocês, o povo que vive na Ucrânia, eles estão o quê? Experimentando um apocalipse. E mesmo assim, se você pegar o mapa todo da Ucrânia, nem toda a Ucrânia tá sentindo a guerra. Tem locais na Ucrânia que a internet está bombando lá, o cara fazendo YouTube, tendo programa de televisão. Olha, irmãos, há poucos dias atrás, vocês sabem disso, explodiu uma guerra civil no Sudão. Tiveram até que tirar os brasileiros de lá às pressas, né? Então, olha, aquele povo do Sudão hoje vive um apocalipse temporal daqueles dias. No Brasil, recentemente, aí em janeiro, vocês sabem, quando teve ali aquela invasão, né, do local dos 3 poderes do Brasil, por civis, não é verdade? Agora, se as Forças Armadas tivessem apoiado isto, seria instaurado o que no Brasil? Uma guerra civil. Ou seja, viveríamos o apocalipse tupiniquim. Sendo que não seria o apocalipse bíblico. E nem um apocalipse mundial. Só seria no Brasil. Então nós não precisamos trazer o apocalipse de João numa esfera global, como hoje prega o sistema religioso, como hoje ensina o preterismo parcial. Estão entendendo? Por isso que é bom contextualizar vocês aí dentro da linha do tempo, tá?
É muito importante isso. Mas vamos voltar ao Nero daqueles dias, porque cada tempo tem um Nero aí. Se nós formos aqui apontar, cada período teve um Nero, tá? Houve um grande incêndio em Roma, essa também é uma outra parte importante dessa história, por volta do ano 64, no qual 2/3 da cidade foram completamente destruídos, né, carbonizados. Isto foi obra do louco Nero. Ou não, tá? Na verdade, meus queridos, parece que nunca saberemos com certeza, porque há contradições aí, tá? De acordo com Suetônio, que é um outro, né, historiador, e Diocácio, enquanto Roma ardia, Nero, o louco, cantava. Olha só. No entanto, segundo Tácito, outro historiador, Nero já estava em Antium, 42 quilômetros de Roma. Neste último autor conta que para tirar de si a culpa desse incêndio, sabe o que Nero fez? Nero acusa os cristãos de serem os responsáveis pelo ataque a Roma. E o que ele fez? Com isto, ordenou que os cristãos fossem jogados aos cães ou queimados vivos e crucificados, iniciando o que? Oficialmente, a perseguição do Império Romano aos cristãos. Estamos analisando a besta do capítulo 13. Porque até então, quem perseguiam os cristãos eram os judeus, o dragão. Mas aqui, nessa altura do campeonato, na linha do tempo, os judeus já estavam enfraquecidos aí devido à guerra que estava acontecendo em Jerusalém. Vamos ao relato de Tácito, outro historiador? Vamos lá. Diz ali, ó. E assim Nero, para se divertir, essa voz e desabafar, acreditou que era culpado e começou a punir com tipos requintados de tortura, os chamados cristãos. Puniu primeiro aqueles que professavam publicamente esta religião. Vestiram alguns, olha o que ele fez, vestiram alguns com peles de animais, para que assim os cães os despedaçassem. Outros eles colocam em cruzes, outros atiraram em grandes pilhas de lenha, olha só, as quais, na ausência do dia, atearam fogo para que, queimando com elas, servissem de luz na escuridão da noite. E assim, embora fossem culpados e merecedores da última tortura, moviam-se com tudo isso a compaixão e grande piedade, como pessoas cujas vidas foram tiradas tão miseravelmente, não para benefício público, mas para satisfazer a crueldade de um só, de Nero. Irmãos, vocês vejam só como é que o Nero era louco? Agora presta atenção na exatidão das nossas interpretações. É notável que Nero iniciou a perseguição contra os cristãos pelo Império Romano, começando quando? Em 64, depois da queimada da cidade, mais precisamente em novembro de 64. E isso durou até a sua morte, em junho de 68 depois de Cristo, ou seja, quase 42 meses. Agora vejam o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Olha só a precisão. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante o quê? 42 meses. Olha só, abençoado. Certinho, né? Que maravilha de interpretação, né, abençoado? Certinho na linha do tempo. Então, com toda a autoridade, recursos e poder de César, do implacável Império Romano, este é o meio terreno usado pelo dragão de Apocalipse capítulo 12 para atacar o resto da descendência da mulher. Veja Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi permitido a besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu a autoridade de governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Diz explicitamente que esta besta tem autoridade sobre todos os povos, línguas e tribos, Israel e o Mediterrâneo, e que lhe foi dada autoridade para derrotar os santos. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 diz, preste atenção, veja, adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também adoraram quem é como a besta e quem pode lutar contra ela. Diziam, quem é capaz de lutar contra ela? Irmãos, neste versículo aí é feita uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que já tem a sua resposta. Diz, quem é como a besta e quem pode lutar contra ela? Já que tanto o Império Romano quanto o seu imperador eram implacáveis e invencíveis. Ou seja, ninguém, né? Vocês estão entendendo, abençoados? Bom, abençoados, agora o que se segue
É história, a história sendo contada em detalhes por aqueles que viveram aqueles dias tortuosos. Eu não vou aqui, queridos, me aprofundar nestes detalhes que são ricos. Para quê? Para essa mensagem não ficar muito longa. O fato é, meus irmãos, que a história, ela está nos dando e vai nos dando forte embasamento do que estamos aqui interpretando. A história nos informa ainda que Nero superou em imoralidades qualquer outro personagem. Olha o que ele fez. Ele castrou um jovem só para fazer homem desse jovem, só para fazer desse jovem sua mulher. Teve relações com sua mãe, sua irmã. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Tá? Graça e paz. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Dizem por aí que o Apocalipse não aconteceu. Jesus disse a João que seria em pouco tempo. Quem será que está enganado? Jesus ou os donos dos templos? Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso.